Hoje, Rebelde está recebendo Felipe dos Anjos. Ele é historiador, secretário-geral da FAFERJ, Federação de Favelas do Estado do Rio de Janeiro. Olá, Felipe. Fale um pouco sobre você e conte um pouco sobre o que faz a FAFERJ. Olá, Andréia. Obrigado pelo convite. Queria cumprimentar os companheiros Daniel Arão, Cid Benjamin e Cristiana, né, desculpe, e agradecer muito pelo convite. Andréia, eu sou secretário-geral da FAFERJ, como você falou, né? E eu cheguei na FAFERJ justamente quando eu entrei na universidade. Eu fiz História na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né? Cursei o curso de História. E chegando até a universidade, eu cheguei mais velho um pouco, né? Já estava com uns 25 anos e tal. E a gente chega na universidade da cidade, sinceramente, querendo entrar por uma porta da universidade e praticamente sair pela outra, se formar, pegar o seu diploma. Eu estava numa época um pouco desacreditado com a mudança política do país, né? E chegando na universidade pública, encontrei alguns problemas de estrutura, né? E alguns embates e questões ideológicas por vir da escola pública, por ser filho da classe trabalhadora. E entrar na universidade num ambiente completamente elitizado, houve um choque cultural muito grande, né? E a UERJ é a Universidade dos Filhos dos Trabalhadores, a Universidade das Cotas. Eu sempre estudei em escola pública e entrei através da escola pública, das cotas da escola pública na Universidade Estadual, e eu entrei num momento de muito embate dentro da universidade. E aí, durante essa convivência na universidade, a gente fui conhecendo os grupos de outros companheiros de origem mais humilde, de favelas e periferias, né? E aí fui participando um pouco mais da vida política da universidade, fui diretor do meu centro acadêmico, a gente teve participação também na Diretório Central dos Estudantes, e de lá a gente chegou à conclusão que, mesmo acessando a universidade, a estrutura era muito massacrante para esses estudantes que vêm de família mais pobre, né? Mesmo tendo acesso, a própria permanência era muito, mesmo sendo bolsista, era muito difícil a nossa permanência, era uma luta diária. E a gente percebeu que sozinho, individualmente, né, a gente não iria ali conseguir nem se formar e nem conseguir mudar um pouco essa estrutura pesada da universidade. E também identificamos que a universidade ela é muito afastada do povo, né? Uma universidade ela é o quê? A universidade é ensino, pesquisa e extensão. E muitas vezes eu passava pela UERJ e não fazia ideia do tamanho do que estava sendo feito ali, né? E bateu essa vontade de mostrar para a população, de uma forma geral, a importância da universidade para o Brasil, para a vida cotidiana das pessoas, né? E aí nessas andanças, nessas militâncias, conhecendo um pouco mais, foi aí que eu conheci a Federação de Favelas e pude me aproximar e tentar fazer esse elo entre um conhecimento formal que está na universidade, que é muito importante, mas também o conhecimento secular que está nas favelas, um conhecimento prático dessas pessoas que estão vivendo lá há séculos, né? E tem as soluções mais criativas para tudo. E foi assim, tentando fazer esse elo, que eu cheguei até a Federação de Favelas. Hoje eu sou o diretor mais novo. O movimento de associação de favelas é composta por dirigentes um pouco mais velhos, né? O futuro do movimento de favela hoje são os coletivos com organizações mais horizontais. A minha organização ela é mais vertical, eu tenho que respeitar a hierarquia, né? E eu sou, assim, estou com 36 anos, mas sou considerado novo no movimento de associações, que é um movimento, no movimento de favelas a gente está em transição. Esse movimento de associações ele vem sendo atacado durante muitos anos, e hoje o que prevalece mais nas favelas, movimentos de juventude, são movimentos horizontais, né, que não tem um presidente, não tem um diretor, não tem muito isso, não precisam responder a ata, estatuto, CNPJ, essas burocracias, eles se organizam dessa forma. Mas ainda as associações têm esse papel na favela de cuidar de abastecimentos de água, de luz, esgoto, negociações com o Estado, da polícia, do postinho de saúde, da pracinha, né? O líder comunitário ele acaba fazendo essa intermediação dessa vida cotidiana das pessoas. E foi através da UERJ, né, e conversando com os companheiros que vieram de outras favelas e periferias, que a gente resolveu que precisava aproximar mais, né? A população tem que saber o que tá sendo feito na universidade. Hoje a gente vê a universidade sendo atacada, né?
Eu demorei muito para me formar, peguei o golpe, né? O golpe que veio não foi na Dilma, eu senti na pele o golpe. A Universidade Estadual, a UERJ, foi duramente atacada, praticamente teve risco de fechar, a gente vivia com falta de tudo, então a gente viveu na pele isso, né? Eu acho que de certa forma, os golpistas sabem da força da universidade, né? A gente precisa fazer essa parte da extensão, dar mais estrutura para as universidades, para que todas essas pesquisas, tudo que está sendo desenvolvido, chegue na ponta, chegue na população, e que um dia, quando a universidade for atacada, a população vá para a rua defender a universidade. Eu acho que o meu objetivo é esse, que um dia, um ataque à instituição, um ataque à UF, onde o professor leciona, um ataque ao UERJ, um ataque à universidade pública, a população sinta a falta, tenha a dimensão do que é a universidade pública, da importância, e vá para a rua defender. Acho que o meu objetivo, se um dia eu alcançar, vai ser esse. Opa, eu estava sem som. Felipe, eu queria aproveitar exatamente o gancho de uma coisa que você falou agora, né? Que você espera que um dia as pessoas saiam às ruas para defender a universidade pública. E isso me remeteu imediatamente para uma situação que está acontecendo agora, recentemente, nos Estados Unidos, os protestos lá nos Estados Unidos pela morte de um homem negro, que não é o primeiro, obviamente, tem uma sequência, só entrar na internet que a gente acha dezenas de casos de pessoas negras, homens, mulheres, que são mortos, são vítimas da brutalidade policial nos Estados Unidos. E nós temos exatamente a mesma coisa aqui, né? A gente teve recentemente o caso de 2 meninos, o João Pedro, o outro acho que João Vitor, em comunidades diferentes. E eu queria te perguntar, você que tem essa vivência nas comunidades, eu queria ver o teu ponto de vista, a tua análise. Por que aqui no Brasil a morte de jovens negros não provoca a indignação que a gente está vendo agora, recentemente, nos Estados Unidos, com a morte de pessoas negras? O que falta aqui? Eu sei que a gente está num contexto de pandemia, isso dificulta as coisas, mas nós já tivemos mortes de jovens negros e mulheres negras quando não havia pandemia e não há essa indignação. E agora, nos Estados Unidos, mesmo com a pandemia, as pessoas que saíram para protestar contra essa execução, né, filmada ao vivo e a cores, elas estavam com a máscarazinha, protestando lá com a máscarazinha. Quer dizer, a pandemia não as conteve em casa. Elas saíram, tal a indignação com essa morte. Por que isso não acontece aqui no Brasil, Felipe? Por que a sociedade não protesta tanto aqui no Brasil quando morre um jovem negro numa favela? Olha, eu acho que isso revela, eu acho que o quanto que o racismo ele é uma estrutura da formação da sociedade brasileira, né? Estados Unidos, se eu não me engano, 20% da população é negra. Realmente lá nos Estados Unidos, os negros são minorias. Só que se a gente for analisar as lutas do movimento negro pelos direitos sociais, voltar décadas atrás, a gente vai ver uma capacidade de organização desse movimento negro, né? E eu acho que mesmo sendo minoria nos Estados Unidos, mas tendo se organizado, eu acho que consegue ali avançar muito mais do que aqui. Aqui a pessoa indignada, a pessoa até fica com a morte de um jovem negro. Eu acho que as pessoas chegam a ter essa indignação, sim. E no problema não é a pandemia, porque quando a Ágata morreu, por exemplo, que a menina que foi baleada, não sei se, que repercutiu bastante, também não houve ali um pequeno protesto, mas não houve uma coisa nem um pouco parecida como aconteceu nos Estados Unidos. Eu acho que a indignação, ela tem sim, mas essa indignação, se ela não tiver uma organização, se ela não tiver como fluir para algum lugar, ela se dissipa muito facilmente, né? Ela é muito facilmente dissipada. E você vê que, por exemplo, no caso desse jovem negro que foi assassinado nos Estados Unidos, o Estado americano reagiu, tentou conter a população, mas, de certa forma, a população se manifestou de forma violenta. E se um protesto desse ocorre no Brasil, eu não tenho dúvidas de falar para vocês que a gente teria, no mínimo, nessa manifestação, 20 negros e negras assassinadas, né? O professor pode falar melhor. A história da revolta no Brasil é a história do povo se rebelando, do povo sendo massacrado, decapitado e sendo exposto em praça pública.
Porque quem fala que não houve revolta na história do Brasil, que o povo não se revolta, que o povo aceita tudo, é mentira. Houve sim, mas houve uma reação ao longo da história muito violenta, violentíssima do Estado brasileiro, que deixou bem claro para a população um recado que se a população se revoltar, se rebelar, a violência do Estado vai vir e vai vir numa proporção muito maior. Então, eu acho que a indignação tem. Eu acho que falta, é o papel, eu acho que dos militantes, enfim, de todos os movimentos, principalmente do movimento negro no Brasil, fazer essa organização, fazer esse debate, criar essa consciência para que a gente tenha força. E o povo negro é a maioria da população brasileira, não é minoria como é nos Estados Unidos. A indignação tem, mas ela acaba gerando um fim em si mesmo. E um exemplo que eu dou nisso é quando há uma morte, nós da PAFER, a gente faz uma reunião, a plenária chega a dar 200 pessoas, mas a gente faz a autocrítica de dizer que essas plenárias servem, às vezes, como sessão do descarrego, uma sessão onde a pessoa vai lá, ela indignada faz a sua fala, muito correta, muito indignada, a gente vê a fala da pessoa, às vezes, até desesperada, mas mesmo a gente sabendo que precisa canalizar aquilo para algum lugar, a gente não consegue, de alguma forma ela se dissipa, e mesmo entre a esquerda aqui no Brasil, com a variedade de ideologias que tem, com a variedade de pessoas que participam da esquerda, a gente não consegue uma unidade, né? E sem essa unidade mínima, a gente também não consegue avançar, e aí vira assim, é aquilo como se fosse o fim em si mesmo. Indignação, ela existe, mas ela não é canalizada, não é organizada para algum lugar. O Cid está com medo. Liga seu som. Mudo, tá. Você fez referência a uma possível maior organização dessas comunidades nos Estados Unidos do que no Brasil. Daí esse tipo de revolta, etc. Eu me permito questionar essa história. A impressão que eu tive dessa explosão nos Estados Unidos é que não foi algo organizado, foi algo reprimido há muito tempo. Volta e meia acontecem essas mortes lá, e agora em épocas de celular, quer dizer, essa morte, por exemplo, foi filmada durante 5 minutos. O cidadão, que nem era um jovem, tinha parece 40 anos, ele dizia: estou sendo sufocado, eu vou morrer. E alguém filmando e os policiais apertando o pescoço do cidadão negro lá. Quer dizer, foi um negócio tão chocante, e assim como outras mortes nos Estados Unidos levaram a explosões. Não me parece que por conta da organização deles, do movimento negro nos Estados Unidos, mas por ser chocante mesmo essa história. Agora puseram fogo e há uma certa tradição do movimento negro nos Estados Unidos, nos seus momentos de explosão, de botar fogo. No tempo dos Panteras Negras, fim dos anos 60, eles diziam: Barney, baby, Barney, queima, garotão, queima, vamos botar para quebrar, queima. Bom, isso é a primeira observação. Agora eu queria também que você falasse um pouco sobre esse aparente recrudescimento da violência policial. Porque quando o governador começou seu mandato, ninguém sabia que era ele. A foto dele mais conhecida era aquele em cima de um carro de som, festejando o assassinato da Marielle, enquanto um amigo dele mostrava a placa quebrada. E ele fazia o punho fechado, festejando a morte da Marielle. Ninguém conhecia quem era o cara. Ele se elegeu de carona no Bolsonaro, com o filho do Bolsonaro fazendo a campanha, etc. E entrou falando em dar tiro na cabecinha. Ele próprio foi filmado, se fez filmar em cima de um helicóptero blindado, dando tiro de uma metralhadora .30 em pessoas lá embaixo, etc. Então, houve aparentemente um certo arrefecimento depois do início da pandemia e tal. E os últimos 10 dias foram dias incrivelmente violentos. Parece que voltou até aumentada aquela coisa da violência inicial. E num momento muito particular, que é a coisa da pandemia, que já é um complicador para a vida das pessoas. Eu queria que você falasse um pouco desses 2 vírus que a população
das favelas está enfrentando. O primeiro vírus é o coronavírus. O outro vírus é essa violência policial. Como é a vida das pessoas hoje com essas dificuldades que já existiam, agravadas pela questão do coronavírus? Como é que é o cotidiano hoje numa favela? Olha, Cid, eu acho que o que te responde bem, e aí eu não sei como esse processo se dá, mas o Witzel, se for analisar, ele foi amplamente votado nas favelas do Rio de Janeiro. Eu acho que a eleição do Witzel é um pouco da resposta que você quer, é o desespero, né? Essa violência tem causado um desespero tão grande nos moradores, que quando surgiu alguém com um discurso mais fácil e mais simples, que é o que eu chamo de discurso matemático, que se você tem 10 bandidos, você mata 10 bandidos, você zera o número de bandidos, que esse é o discurso do fascismo. É um discurso que seduz as massas, né? Isso não é de hoje, que é dessa forma. Surge um candidato, né, que fala isso e se aproveita do desespero das pessoas, que ao contrário do que muita gente pensa, os moradores que estão na favela não estão acostumados a essa violência. Ninguém se acostuma a viver no meio do tiroteio, a ouvir tiro o dia inteiro, a ter um cara armado na porta da sua casa que não pertence ao Estado, não se acostuma a não ter o seu direito de ir e vir, isso não gera um costume. E o voto no Witzel, eu acho que foi a resposta errada a isso, que ele adota esse discurso do genocídio, o discurso do enfrentamento, o discurso dessa guerra aos pobres, que só serviu para guerra às drogas, né, que só serviu para massacrar os pobres, e o desespero da população, inclusive nas favelas, foi muito grande. E para nós, que somos militantes do movimento comunitário, você não quer imaginar a porrada que foi ver Bolsonaro amplamente votado nas favelas, que foi também, e ver o Witzel amplamente votado nas favelas. A sensação de derrota naquele pós-eleição foi uma coisa terrível para a gente, foi uma porrada que eu acho que a gente até agora está tentando se recuperar. Você me permite, você considera que a violência foi um cabo eleitoral fundamental para o Witzel e para o Bolsonaro também? A existência do quadro de violência urbana? Sim, Cid. O que gera político para eles é o medo. O fascismo, ele sabe manobrar o medo, e também hoje. Isso é fascismo puro. É você assustar a pessoa numa forma de criar o medo do comunismo, o medo da esquerda. Eu ouço isso na favela, o medo do comunismo, medo da esquerda. As pessoas falam de coisas que não entendem, o medo, e vai gerando esse medo, esse pavor. E esse pavor foi canalizado para as urnas ali nesse discurso mais fácil da segurança pública. Em contrapartida a isso, a esquerda também não deu uma resposta à segurança pública. Quando a gente senta para debater segurança pública, não tem nada de fato, nada concreto, não sai uma proposta viável que eu veja, e fica tudo muito na teoria. Só que o seu João e a dona Maria, que vão sair da favela para trabalhar, eles não querem ser assaltados no ponto de ônibus. Eles são assalariados, compraram celulares, por exemplo, em 12, 15 vezes sem juros, e perdem o celular no ponto de ônibus por um bandido, e isso leva ao desespero. E o desespero leva ao medo, e o medo foi desembocar na urna com a eleição do Witzel, que foi amplamente votada nas favelas. Agora, hoje, com essas ações, as pessoas estão começando a refletir o voto que fizeram, né? E eu acho que pelo discurso também cristão, que é adotado pela direita, pelo fascismo, pelo Bolsonaro e pelo Witzel, eles acharam que isso ficaria restrito ao bandido, numa ingenuidade. As pessoas que moram, os moradores são 99,9%, pensaram, não, esses homens são cristãos, eles são homens justos, eles vão vir aqui, vão exterminar os bandidos e nós vamos viver felizes para sempre. E a história não é essa. O problema não é o bandido, o problema para eles é a favela. O inimigo deles não é bandido, o inimigo para eles é a favela em si. O que assusta ele é que 1/3 da população mora em favela. E se esse 1/3 da população, como a Cristiana falou, né, mostrou nos Estados Unidos, se esse 1/3 da população se organiza, né, se esse 1/3 consegue de alguma forma canalizar essa revolta para algum lugar, a gente faz pior do que fez nos Estados Unidos.
Agora, precisa-se de uma organização para fazer. Né? E quando eu falei ali do movimento negro, eu não disse do movimento negro organizado, mas você bem citou os Panteras Negras. Isso não se dissolve, essa organização de uma hora para outra, não é? Eles não têm uma associação ou um movimento mas eles também têm aquele sentimento do que é ser negro nos Estados Unidos, né? de sofrer o racismo também ali de frente. Aqui é um racismo velado, é um racismo que não é tão velado assim ultimamente. Sempre tem aquela desculpa, eu tenho um amigo negro, a minha avó é negra. Então, a gente sempre vê esses absurdos que os racistas falam por aí. Nos Estados Unidos, eu acho que as coisas ali, essa manifestação desse racismo, ficar mais às claras. Lá, por exemplo, o cara pode pegar uma bandeira nazista e sair fazendo a manifestação dele na rua. É um absurdo. Aqui já não pode, mas, ao mesmo tempo, eu considero o Brasil o país mais racista do mundo. E o racismo também está aí. O menino, o João Pedro, morreu dentro de casa. E agora o laudo saiu que ele morre com um tiro nas costas. E eu vou falar para você, sabe por que ele morreu? Porque os policiais provavelmente desconfiaram, aí é uma opinião minha, né? Desconfiaram da casa dele. Porque nas favelas, as melhores casas, que tem piscina, que tem sinuca e que apresentam ali uma melhor condição, são as casas do tráfico. Né? Os traficantes têm essa casa onde eles têm o lazer deles. A polícia sabe dessa informação, viu a casa dos garotos boa, bem acabada, uma casa bem feita, invadiu, achou que todo mundo era bandido, que na cabeça deles todo mundo, e aconteceu essa tragédia. E, para completar, eles ainda pegam um menino de helicóptero, tinham um hospital bem perto, e eles cruzam até a lagoa, e esse corpo some 17 horas. Então, eu acho que a gente já passou de tudo que é absurdo, sabe? Tudo. A indignação, como eu falei, ela existe, porque isso, você sumiu com o corpo 17 horas, você não levar ele para o hospital que estava ali do lado, o hospital estava pronto para receber o helicóptero. Não sei se salvaria, porque o ferimento dele foi gravíssimo pelas costas, mas, enfim, isso revela o quanto que esse governo é fascista. Eu acho que no início a gente ficou meio com medo de falar de uma discussão da esquerda, não é fascismo, não fala assim, é outra coisa, é fascismo, isso é fascismo, não tem outro nome. Então, eu queria duas questões, né? Uma que eu não ia fazer, mas eu vi a tua insistência aí nessa caracterização de fascismo, e hoje eu participei de um debate de manhã sobre essa questão e estava se questionando muito, eu inclusive, a utilização desse termo por parte das esquerdas, como se ele fosse universalmente reconhecível, né? Para pessoas que têm uma formação histórica e para os mais velhos, fascismo é uma coisa muito clara, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, o nazifascismo foi muito demonizado, então ficou aquela coisa de que o fascismo é a violência, é a arbitrariedade, embora haja uma discussão conceitual, da qual, inclusive, eu participo, né? Mas o fato é o seguinte, independentemente dessa discussão, há um movimento nas esquerdas em caracterizar o bolsonarismo como fascismo, como se isso pudesse, por exemplo, agora tem uma frente antifascista. Por que não uma frente antibolsonarista? Quando a gente quer criticar a Damares, ela é fascista. Por que ela não é a Damares? Porque o fascismo tem essa capacidade elucidativa, ele é autoexplicativo. As pessoas, quando você fala em fascismo, elas entendem o que você está falando? Ou isso é um vocábulo que pertence a um horizonte de elite política e você, usando ele, não estabelece a comunicação que você pensa que vai... Eu, particularmente, do ponto de vista conceitual, acho que o autoritarismo e a violência do governo Bolsonaro não tem a ver com fascismo, né? Agora, eu compreendo que, quando se usa a palavra, é para caracterizá-lo como violento e como arbitrário.
Mas isso é que eu quero questionar. Esse termo é de compreensão universal nas favelas? Quando você fala fascista, a pessoa localiza o que você está pensando, porque você poderia dizer vamos ser anti-Witzel, vamos ser anti-Bolsonaro. Daniel, essa é a primeira questão. Para fortalecer essa coisa, é um episódio que aconteceu na campanha, e eu não vi, mas me foi relatado, que uma pessoa panfletou, um candidato de esquerda, e uma senhora disse, não quero, não, vou votar no Bolsonaro. E aí o militante que estava panfletando disse, Bolsonaro é fascista. Aí a resposta da senhora foi o seguinte, não me interessa a profissão dele, me interessa que ele é contra a roubalheira. Eu não uso fascista, uso nazista. Fulano é nazista, Bolsonaro é nazista. Nazista, as pessoas sabem o que é. Fascismo, eu concordo contigo. Em geral, sabe, muita gente não sabe. Tem gente até que acha que é a profissão do cidadão, né? Eu me lembro daquele ministro, não sei se o Felipe é mais jovem, houve um ministro que, em determinado momento, numa emissão, falou a gente não pode ter escrúpulos. E isso foi um escândalo. Né? Aí foram entrevistar o povo. Né? Você acha que é razoável um ministro não ter escrúpulos? E a pessoa respondia, eu acho, eu também não quero ter escrúpulo, não. Que doença é essa? Escrúpulo é uma palavra horrorosa, né? Tem uma fonética muito ruim. Então, eu fico me perguntando, às vezes, se não seria mais prático a gente começar a individualizar e a personalizar os nossos inimigos, os inimigos da democracia, com o nome próprio deles. Isso é uma primeira questão. A segunda, você falou aí da coisa eu concordo com você em que é verdade que se a revolta lá nos Estados Unidos agora foi uma revolta não organizada, né? Quer dizer, ou pelo menos não organizada por nenhum partido político ou por nenhuma organização concretamente, ela exprime uma tradição de lutas. Né? Os negros nos Estados Unidos têm uma tradição de lutas importante, organizada ou não, e através das quais eles foram conquistando um lugar ao sol, que eles têm lá melhor do que os negros têm no Brasil. Apesar dos negros aqui serem a maioria da sociedade, e eles serem apenas 10%, 12%, 15%, né? Lá eles conseguiram, através de muitas lutas. Então, acho que isso ajuda realmente, quando há um crime desse tipo, ajuda a explosão da indignação. Agora, como é que você vê, então, as formas de luta para que... Como é que vocês estão vendo na FAFERJ, né, e os outros coletivos a que você se referiu, as formas de luta que podem ser empreender uma acumulação, de modo a que... Porque eu vejo na sociedade brasileira, nas camadas populares, uma tradição muito de olhar para o alto. Né? O salvador da pátria, o Estado vem salvar, o lulismo trabalhava muito essa questão, a Dilma vai cuidar de vocês, a mãe do PAC. Né? Então, há essa tradição, desde o Vargas, né, do Estado vir salvar as pessoas. E isso é muito negativo, né, a meu ver, e tenho certeza que para você também. Como vocês estão vendo empreender lutas de modo a que a gente comece a registrar ganhos do ponto de vista da autonomia das pessoas, né, para que elas se sintam mais confiantes em verbalizar a indignação e a levar para a rua a sua indignação mais tarde. Né? Quer dizer, eu acho que tem um processo aí de acúmulo de forças. Né? Vocês estão lidando com essa questão, estão pensando em formas de luta, em plataformas, né, que possibilitem a emergência de um movimento popular autônomo e consciente da sua cidadania ou da necessidade de lutar pela sua cidadania? Sim, professor. Primeiro, respondendo à questão do fascismo, eu acho que a caracterização desse movimento bolsonarista, né, que o senhor citou muito bem, como fascista, ela serve, eu acho que somente, primeira questão, para análise de conjuntura.
o que me preocupa muito na esquerda é que nós, da esquerda de forma geral, né, de tudo que eu posso acompanhar, e que é impossível também você, humanamente, se acompanhar tudo, eu tenho percebido que nós temos falhado muito na análise de conjuntura. E, na minha visão, a análise de conjuntura ela é fundamental porque ela orienta a ação. Então, caracterizar como fascista é a primeira etapa, na minha visão, para você fazer a análise correta da conjuntura, né? E, a partir dessa análise de conjuntura, que nós estamos lidando com o fascismo, e aí a gente vai traçar uma estratégia que, como o Cid falou muito bem, não adianta ali você reproduzir isso. Você identificou, mas agora, tá, eu identifiquei, é fascismo. E como é que eu vou me comunicar com essa população que, como o senhor também, professor, citou muito bem, não, sinceramente, não sabe o que é fascismo. E aí vem um problema grave da esquerda, né? Que quando esses movimentos chegaram e dominaram as redes sociais, ingenuamente eu achei, não, a esquerda domina as redes sociais, domina essa narrativa. E quando eu vi, a gente não dominava nada, nós fomos dominados por ela. Então, identificar o fascismo, separar o que é o fascismo puro do Bolsonaro e os eleitores. Por exemplo, os eleitores de favela que votaram em Bolsonaro e Witzel não são fascistas. Eles não são fascistas em nenhuma hipótese. E a esquerda da classe média, essa esquerda mais classe média, queria jogar todo mundo no mesmo cesto. E essa análise não é uma análise fácil de se fazer, de se separar. O eleitorado é muito difícil você traçar. Claro, você traça algum perfil ou outro, mas você cravar ali tudo certinho, o eleitorado da favela que votou em Bolsonaro e Witzel não é fascista. Mas nós temos ali 15% dessa galera que está com o Bolsonaro, que é o bolsonarismo, como o senhor falou, que é, sim, independente do que o Bolsonaro fizer, vai estar com o Bolsonaro, porque é racista, porque é fascista, porque é homofóbico, porque é corrupto, né? E vai sempre defender o Bolsonaro. E a gente tem que entender isso. E saber separar esse eleitorado. O eleitorado mais pobre, desesperado, que abraçou o bolsonarismo, principalmente pelo fato da segurança pública. Porque o Brasil, por exemplo, apresentava 62 mil mortes violentas por ano, chegava a mais de 60 mil. Eu não falo em guerra, não gosto de falar a palavra guerra, falo aqui porque eu sei que vocês também não vão endossar. Os números são de guerra, mas nas guerras eu falo que as pessoas viram números. Então eu nunca gosto de falar que a gente está numa guerra, porque numa guerra morre 1.000 e aquele 1.000 não tem nome, não tem classe social, não tem família, não tem vida, é 1.000. Porque na guerra as pessoas vão para a guerra quando o diálogo acaba e a guerra é a política da força. Então eu não gosto dessa narrativa da guerra. Mas os números que são apresentados são números de guerra. E eu concordo com vocês na questão da narrativa. Não adianta xingar de fascista, não adianta... Eu acho que quanto mais se polariza, mais se afasta essas pessoas da gente. A polarização ela tende a aproximar esse eleitor, esse cidadão, do outro lado, porque a conjuntura, no momento, é mais favorável para eles, principalmente pela questão da violência, né? E você entra num debate que você vai falar que não é dessa forma, daqui a pouco as pessoas estão falando que você defende bandido, acho que vocês já passaram por isso em algum momento da vida de vocês. Você defende bandido, você defende direitos humanos para bandido. Enfim, eu acho que a questão do fascismo é isso, é saber dividir o fascismo para fazer análise de conjuntura, né? Separar o eleitorado, o fascismo, o pessoal que votou em favela, os mais pobres, podem, eu afirmar absolutamente, não são fascistas, são pessoas que estavam desesperadas, né? E poder mudar essa narrativa, essa não acusação, acusar de fascista, como era o início ali da revolta da esquerda, era chamar todo mundo de fascista nas redes sociais e nos protestos, também não levou a gente a nada, né? E como você disse, a questão das ações que a gente vem tomando, professor, eu não acredito em nada hoje que não venha através da unidade. Eu acho que uma ação sem uma unidade mínima, e eu trabalho muito pela unidade, não acredito numa efetividade. Eu falo para vocês do movimento de favelas que é completamente fragmentado. E o voto do eleitor de favela também, principalmente para vereador, deputado federal e deputado estadual, vocês imaginem que ele é muitíssimo fragmentado e eu posso falar que tende para a direita, né? Porque muitas vezes essas políticas que a esquerda insiste em falar de populismo, que é da cesta básica,
né, oferecer algumas coisas que se chamam de populismo, as pessoas na favela elas estão necessitadas disso, né? E acabam que muitas vezes, por essa política, eles acabam trocando o voto, principalmente deputado federal, deputado estadual, vereadores, é muito pulverizado. E o movimento de favela é muito pulverizado. Se vocês derem uma olhada agora na rede social de vocês vão ver milhões de coletivos fazendo milhões de ações e não tem nada coordenado, né? E sempre quando a gente da FAFERJ tenta lançar alguma coisa, a gente chama, a gente vai tentar unir sempre ali nos nossos atos e nas nossas plenárias, quem um dia tiver a oportunidade de participar, a gente quer chamar setores da classe média progressista aí que são importantes, de esquerda, chamar as universidades que são importantes, os movimentos, as associações e tentar ali tirar uma unidade mínima. Eu não vejo uma ação fora da unidade. Por exemplo, uma ação separada que a FAFERJ fez foi na favela de Manguinhos, nós conseguimos colocar um curso de direitos humanos e capacitação para o mercado de trabalho, por exemplo. A nossa sacada foi o seguinte: vamos pegar esses jovens, tentar dar uma capacitação deles para o mercado de trabalho, mas dentro dessa capacitação, mundo do trabalho, informática, português, para eles nós vamos inserir a matéria de direitos humanos, né? E como pudemos ali durante 6 meses e 2 turmas, além de qualificar para o mercado de trabalho, falar um pouco de direitos humanos, e direitos humanos até mesmo dessas empresas, que a gente sabe que muitas empresas adotam os valores de direitos humanos, discutir um pouco eles com isso, e essa foi uma pequena ação que a FAFERJ fez em uma comunidade, mas o que a gente queria mesmo é fazer grandes ações, é criar um movimento, né? É ter uma unidade para poder barrar isso. Eu não acredito que vai ser a FAFERJ, que vai ser o partido A ou o partido B, e como o senhor bem sabe, essa tradição, eu acho que latino-americana, de ter um salvador, de ter um guia, de ter um líder, né? Isso a gente tem que superar, isso. A gente tem que fazer a população acreditar que só a mobilização dela, a mobilização coletiva, a mobilização do povo vai ser capaz mesmo de influenciar a estrutura. E você está aqui um exemplo bobo, mas você imagina se eu consigo envolver a dona de casa, que é mãe, que tem um filho na escola, a participar das contas, e que tem uma política para isso, né? Das contas da sua escola pública. Então, ver quanto de arroz, quanto de feijão, quanto que essa escola está comprando, quanto paga, o quanto sai, o quanto entra, envolver a população nesse tipo de debate, nesse tipo de política, já seria um avanço, eu acho que enorme, porque se a escola está comprando 1 quilo de feijão a R$15, essa dona de casa estivesse organizada, estivesse ali fiscalizando a escola do filho, ela falaria, não, 1 quilo de feijão não é R$15, apesar que no governo Bolsonaro a gente está vendo aí o absurdo das coisas que estão chegando, mas 1 quilo de feijão e ela participaria. Às vezes a gente também tenta pensar em uma mega organização, não, a gente teria que começar bem, eu acho, da vida mais prática da pessoa, da vida cotidiana da pessoa e ir subindo essa formação política. Eu queria pegar o gancho dessa última questão que você levantou, da unidade e das questões práticas. Você participou, junto com outros líderes comunitários, de uma reunião com o governador do estado. E eu queria que você fizesse uma análise sobre isso, porque vocês reivindicaram que não houvesse mais ações policiais durante a pandemia, justamente por causa de toda essa violência. Vocês reclamaram que a população está se organizando para tentar sobreviver, mas o Estado não está cumprindo o seu papel de fornecer alimento, de fornecer as condições mínimas para as pessoas fazerem isolamento. Então, eu queria que você falasse um pouco como é que foi essa reunião e qual a análise que você faz depois da reunião. André, essa reunião ela foi uma iniciativa da deputada Mônica Francisco, do PSOL, que foi uma das meninas eleitas, né, assessora da Marielle, e ela entende muito o movimento de associações, né? Ela é mais antiga no movimento, veio do movimento de associação de moradores e é sempre parceira nossa, e convidou a gente para participar dessa reunião. E, de certa forma, no movimento comunitário de forma geral, nas nossas reuniões, a gente tinha tirado que ninguém participaria de reunião com o Witzel até o momento, porque não acreditava em nenhum tipo de proposta ou recuo que ele possivelmente poderia ter, né?
E aí veio a pandemia, que colocou a gente numa situação muito difícil, numa situação à beira do abismo mesmo, né? As favelas, eu acho que elas são o pior cenário onde essa doença pode se espalhar. Áreas densamente povoadas, com abastecimento de água ruim, baixo índice de higiene, então todas as condições estão reunidas ali. Então a gente resolveu realmente participar da reunião. A pauta da reunião foi a questão das operações policiais em favelas e eu pude falar com o governador, colocar que nesse momento, ele recue a polícia, né, e faça um trabalho de inteligência. Né? Se ele quer mesmo fazer um trabalho que surta efeito, nós temos que descobrir, André, por exemplo, por que o marginal do varejo da droga, isso eu pude falar com ele aqui da forma quando eu estou falando com você, por que o marginal tem um fuzil de 60 mil reais na mão? Como é que um rapaz semi-analfabeto, muitos não cursaram nem até a 4ª série, e alguns são analfabetos, como esses rapazes conseguem todas essas munições, movimentam toneladas de droga? Como que essas armas estão parando ali dentro? Eu perguntei para o governador, né? Falei com ele. E nós podemos cobrar também a ação da SEDAI, porque pede-se para fazer higiene adequada, mas muitas favelas estão sem abastecimento de água, é complicadíssimo abastecimento de água, e falei da privatização da SEDAI com ele. Falei, francamente, governador, se o senhor soubesse o medo que o senhor causa falando em privatização da SEDAI, o senhor voltaria atrás. O senhor voltaria atrás porque as favelas já vivem, por exemplo, um conflito muito grande com a Light, que é a fornecedora de energia elétrica. Já é muito difícil lidar com a Light, que está aí privatizada, e você imagina a água na mão do empresariado brasileiro. Pude falar com ele. E também as 1 milhão de cesta básica que ele prometeu no início do governo. No início do governo, no início da pandemia, nós tivemos uma reunião, Palácio Guanabara, onde o antigo secretário de Saúde tinha prometido uma ajuda de 1 milhão de cestas básicas. E pude falar com ele também que a prioridade agora é garantir a alimentação desse povo, né? E imediatamente ele foi, durante a reunião, ele falou que pediu desculpas sobre apoio do Bolsonaro, ele falou para não relacionar o nome dele com o Bolsonaro, que ele tinha se enganado com o Bolsonaro, que ele e Bolsonaro não têm a mesma ideologia, né? E isso eu acho que abriu ali um pouco de diálogo para que eu pudesse falar com ele, né? E eu ainda falei com ele a questão do próprio Bolsonaro que está fazendo com o povo, porque o Bolsonaro se diz nacionalista, pega uma bandeira do Brasil, mas bota o povo brasileiro para passar vergonha, passar humilhação, para pegar R$600 numa fila de banco, R$600 que é do povo, que é o povo que carrega a maior carga tributária do mundo, é a carga tributária aqui do Brasil. Que nacionalismo é esse? Que nacionalismo é esse que bota o cidadão brasileiro para passar vergonha numa fila para pegar R$600? Então não adianta carregar a bandeira, não adianta falar que é nacionalista, patriota, se o principal do Brasil, que é o povo brasileiro, que carrega esse país nas costas, que paga imposto, que trabalha, está numa fila, dormindo na caixa para ganhar R$600, é um absurdo. E aí pude conversar um pouco com ele e colocar essas questões principais. Ele prometeu fazer uma avaliação, né? Procurou as mídias e falou que vai fazer um recuo, mas daqui a 15 dias nós vamos ter uma nova reunião. Mas eu não tenho ilusões que essas reuniões, no momento também, o Witzel procura porque ele está sendo pressionado pelo eleitorado dele que votou no Bolsonaro, né? Então ele está procurando aí os movimentos para poder ter alguma área de manobra ali também. O que eu acredito é, se a gente tiver a unidade, conseguir organizar o nosso povo, forçar na rua, né? Conseguir aí conscientizar a galera, eu acredito mais nessa força do que numa negociação governador, que, vou ser sincero, eu só participei porque nós estamos numa condição de muita vulnerabilidade. Mas saiu dessa reunião, você com as outras lideranças de favela que estiveram lá, saiu alguma articulação entre vocês? Entre a gente, são um pessoal que a gente já era muito próximo, né? Tanto a Mônica Francisco quanto a Anistia Internacional, por exemplo, que participou da reunião, que já denuncia o governo brasileiro, né? O Witzel já denunciou o Bolsonaro nas cortes internacionais, a gente já tem uma relação muito próxima.
Mas aí é aquilo, a relação ela também é muito frágil. O que a gente precisava mesmo para pressionar, inclusive nos tribunais internacionais, é mesmo a unidade, é mesmo um movimento de grande vulto. Até nos tribunais internacionais, que eles têm o princípio da autodeterminação dos povos, que é bem interessante, mas um tribunal internacional, até onde eu sei, ele não tem aí a capacidade legal de condenar alguém. Então, é uma pressão muito mais política do que jurídica, é uma pressão muito mais de imagem daquele governante que não quer ter a sua imagem associada a genocídio, enfim. É dessa forma que a gente tenta essa pressão. Mas é aquilo que eu falei, não tenho muitas esperanças do que essa reunião possa dar, e a gente está tomando outras providências via defensoria pública, né? A gente está tentando todos os caminhos, o que não dá que no momento de pandemia tem operações policiais, porque já está difícil fazer isolamento social, né? Por motivos geográficos e econômicos também. Nosso povo precisa trabalhar, esse auxílio não vai manter ninguém, esse auxílio praticamente humilhação do Bolsonaro, que ele queria que fosse R$200, né? A oposição colocou R$600, que foi 3 parcelas, que não vai manter ninguém em casa. E a gente precisa ter um mínimo de tempo para se organizar. E, infelizmente, eu acho que de ontem para hoje, por exemplo, morreu 1.115 pessoas, mas a gente está longe de sair. O nosso pior momento vai chegar quando a gente fizer essa reabertura e daqui a 15 ou 20 dias a gente vê o número de pessoas se infectando muito mais ainda. Então, a gente vai... O pior momento ainda não passou. Felipe, deixa eu aproveitar aqui e te fazer uma pergunta que tem a ver com isso com tudo isso que você está falando até agora, e que você mencionou que as comunidades votaram em peso no Bolsonaro e no Witzel para governador, enfim. O que eu queria saber com você é qual é a tua percepção hoje, 1 ano e meio depois, na verdade quase 2 anos depois já da campanha eleitoral e com 1 ano e meio de governo, como é que chegam hoje nas comunidades as mensagens, o discurso, a retórica do governo Bolsonaro, que é recheada de fake news, que manda as pessoas usarem cloroquina, que sabidamente é uma substância que não ajuda a combater a pandemia, ao contrário, até aumenta o risco de morte. Tudo isso que ele fala da gripezinha, do resfriadinho, que quem tem porte de atleta não vai ser afetado e tudo mais. Essa insistência dele para que a economia volte a funcionar, que claro que junto à comunidade que precisa trabalhar, isso deve ter uma ressonância muito grande. Mas, além disso, esse discurso agora dele, recente, de chamar as instituições como o Supremo Tribunal Federal são órgãos da ditadura, a ditadura do STF, a ditadura dos governadores, né, que impõem a quarentena, a ditadura dos prefeitos, enfim. Isso tudo é um discurso para confundir valores e tudo mais. Eu queria saber com você como é que isso chega nas comunidades, qual é a percepção que você tem de como isso está chegando na comunidade. Se isso chega como uma mensagem eficaz do Bolsonaro, ou se as pessoas estão começando a perceber que isso se trata de uma grande estratégia de fake news mesmo, de confundir a população, e de manter esse acirramento constante como uma estratégia, né, junto ao eleitorado dele. Isso tem funcionado? Isso tem ressonância junto a essa população com a qual você tem essa vivência tão de perto? Bom, eu acho que são 3 momentos, assim. Primeiro, a eficácia dessas fake news, né? Eu vejo que a nossa população, a minha base, ela tem muita dificuldade em lidar com essa questão das fake news, né? Porque a fake news ela é feita, é um profissionalismo muito grande. Vocês que são da área de comunicação já devem ter reparado que isso não é coisa de amador, porque se fosse uma praga que se alastra rapidamente, eles sabem para quem estão escrevendo, eles sabem para quem estão editando esse vídeo, eles sabem. Então, é muito, muito difícil. O Bolsonaro é muito organizado quanto a isso. Essa questão da fake news, sim, tem muita gente que ainda compartilha, que ainda acredita, que ainda está atrelada a esse discurso, mas é cada vez menos. Vamos dizer, se ele tinha 100% de eficácia,
a eficácia dele nesse discurso, né, isso está baixando até para 70%, um número assim, num chute mesmo, para vocês terem uma ideia de que essas fake news também já não fazem mais o mesmo efeito, não tem mais o mesmo poder que tinham quando essa estratégia começou, até porque a gente anda reagindo de alguma forma. Eu, por exemplo, quando chega uma fake news no grupo da FAFERJ, eu vou, e muito educadamente, eu vou dialogando com a pessoa que espalhou a fake news. E aí cai naquela conversa do professor Arão, que é muito correta. Se a outra pessoa fala assim, é um fascista, sai daí, isso aí é uma coisa de fascismo, você é maluco, está compartilhando isso. Não é dessa forma que se combate. Você pega aquela informação, é trabalhoso, é muito trabalhoso. Você vai pegar aquela informação, você vai ler tudo e você vai conseguir mostrar para ela ponto a ponto que aquilo é uma mentira. Mas não porque você está falando, você vai mostrar com argumentos, você vai mostrar, olha, tem uma pesquisa aqui que diz que essa substância não tem uma eficácia, que ela está usando um tratamento e está matando, e é muito pouco. A fake news ela avança muito rápido e a nossa capacidade de defesa é pequena, mas é o que tem por enquanto, é isso, né? E o Bolsonaro, eu acho que perde um pouco na questão da vida cotidiana das pessoas, né? Vou dar um exemplo. Muita gente que votou em Witzel Bolsonaro, eles acham que esse voto para governador, para prefeito, para presidente, é um voto que vai mudar a vida cotidiana deles. E eu explico que se você quer mudar a sua vida cotidiana ali, da sua água, da sua luz, da escola, do seu filho, da merenda, você tem que, por exemplo, pensar no vereador. É o vereador que vai cuidar da sua vida cotidiana, de todos os problemas que estão aqui. Pense muito bem antes de votar para qualquer voto, você pensa. Mas o trabalho do presidente não é atuar ali na sua vida cotidiana. Ele vai tomar uma série de medidas que vão facilitar. Mas ele não vai querer saber que você está sem água, que você está sem luz, que a escola do seu filho está sem merenda. Isso é trabalho de outro político e vou através dessa conversa. Só que como as pessoas votaram, principalmente nesse apelo da segurança pública, no desespero de ter ali uma segurança, né? E essa vida deles não estão mudando, eles não estão vendo uma mudança concreta da realidade no dia a dia, então o Bolsonaro começa a perder muito mais com uma falta de política real, que a fake news ela cria uma coisa abstrata. Mas a partir do momento que essa coisa abstrata ela não se transforma em real também, mínimo, ele vai se desfazendo, né? A gente pode ver isso na humilhação que é para pegar esse auxílio de R$600, né? A gente pode ver isso também na falta de ajuda aos comerciantes e aos pequenos empresários. Na favela tem muita gente que é pequeno empresário, que tem um MEI, gera emprego. 70% dos empregos do país são gerados por micro e pequenos empresários, e o pessoal sabe, por exemplo, que às vezes o negócio não prospera por uma falta de um empréstimo decente, sabe, com juro decente. Às vezes falta um freezer com um bar, uma geladeira, uma máquina para que a pessoa possa produzir mais. Eles têm essa noção da realidade. Eu acho que o Bolsonaro vem se desgastando, só que ainda muito lentamente, né? E se vocês repararem, o Bolsonaro, uma das medidas de Bolsonaro revela que ele sabe disso, que ele tem que atuar na vida cotidiana das pessoas, foi a questão das multas, né? O Bolsonaro vai se envolver com multa, porque multa, quem tem um carro e está circulando pela cidade, eu sou motociclista. Realmente, você anda por aí, você leva uma multa, é a capacidade que o presidente teria de mostrar, não, eu estou fazendo aqui, eu estou mudando a sua vida. Agora você é livre, mete o pé na tábua, você vai correr, você não vai ter mais multa. Falam muito dessa questão de você ser livre, da sua liberdade, né? Isso é uma coisa que tem mexido bastante assim com a cabeça das pessoas. Mas eu acho que a gente dá para montar, mas como o professor Daniel falou, é não jogar para o lado do fascismo, não sair acusando de fascismo. As fake news que você citou, Cristina, é você debater com a pessoa ali de forma racional, mas também perceber que se a pessoa não está a fim de fazer um debate racional sobre o que ela postou ali, nem que seja num grupo de favela, também abandone, porque você vai perder o seu tempo. Mas se ela respondeu, se ela viu o que você escreveu, você começa a debater e tenta fazer isso. E eu também acho que essas fake news vai sustentar o Bolsonaro ainda durante algum tempo, mas as pessoas querem mudança. A palavra da eleição, né, das últimas eleições foi mudança. As pessoas queriam uma mudança. Todo mundo falava em mudança, e mudança, nos períodos eleitorais, os marqueteiros usam muito novo a mudança, eles vêm usando essa palavra. As pessoas
percebendo que essa mudança não veio. Aos poucos, mas estão sim. Entendi. Seguinte, bom, acho que a gente pode começar a fazer uma última rodada de perguntas, senão a gente vai estender, o papo está ótimo, mas não dá para, senão ninguém vai ter paciência de acompanhar a entrevista. Eu tenho duas questões muito rápidas. Eu tenho a impressão de que a maioria da população compreende a necessidade da quarentena, mas muitas dessas pessoas querem que ela acabe para poder ganhar vida, ganhar dinheiro, porque estão na economia informal. Como é que você vê essa questão? Um apoio teórico, mas uma necessidade prática de poder sair, trabalhar e ganhar dinheiro, até, como você disse, a maior parte da população está em emprego informal. Se o cara não sai para vender suas laranjas na rua, ele fica sem dinheiro, não come. E as dificuldades para esse auxílio emergencial aí são gigantescas. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão, queria que você falasse do papel aí dos setores evangélicos conservadores. Hoje são uma base de apoio ao Bolsonaro muito importante. Quer dizer, como é que se dá a relação com esses segmentos por parte não só do movimento organizado, mas qual é a influência que eles têm efetivamente sobre o conjunto da população de favela? Cid, a primeira questão da quarentena, eu acho que você, professor, está com o microfone desligado, professor. O professor está com o microfone desligado. Pronto, Daniel, pode falar. Então, eu queria, complementando a pergunta do Cid sobre os evangélicos, te perguntar se não seria possível uma pauta comum entre os evangélicos e as esquerdas democráticas em relação à questão da matança da população. Porque os evangélicos são contra, pelo que eu estou informado, eles se opõem a essa bancada da bala, né? Essa violência indiscriminada. Não seria possível construir uma pauta comum dessa coisa da unidade que você fala e com que eu concordo? Primeiro, respondendo a questão do Cid, da quarentena, ele falou muito bem. Sim, tem gente que acredita que a quarentena é necessária, sabe da necessidade da quarentena, mas, infelizmente, não pode fazer. Não pode fazer porque esse auxílio do governo não vai cobrir, né? E justamente não pode fazer porque vai acabar vendo a fome bater a porta mesmo, né? Do governo Temer para cá, por exemplo, eu descobri uma figura na política brasileira que se chama o desalentado. O desalentado é o desempregado que procurou tanto que uma hora ele desistiu de procurar emprego. E da última vez que eu vi, o Brasil tinha 5 milhões de desalentados. E da última vez que eu vi, o Brasil tinha 12 milhões de pessoas na miséria e 40 milhões de pessoas na informalidade. Então, eu vou repetir o que eu falei. Eu acho que em algum momento Bolsonaro vai ter que dar conta disso. Eu estou aqui falando o que eu acho, mas não é possível que essa realidade vai ser sustentada por fake news. Até quando? Até quando? A fome não é uma fake news, a fome é real. As favelas estão vivendo isso. Nós estamos voltando... Parece a época do Fernando Henrique. Quando eu era criança, no Jornal Nacional, quase toda semana tinha uma matéria sobre a fome, e estamos voltando essa época. Então, esse mundo virtual que o Bolsonaro criou de fake news, até quando ele vai sustentar esse mundo real que está se desabando aqui? O Brasil está acabando, ele está acabando com o Brasil. E o projeto dele é um projeto de eugenia mesmo, de darwinismo social, de matar mais de 1 milhão de brasileiros pobres. É acabar com a pobreza matando o pobre. É isso que ele quer. E em uma hora as pessoas vão acordar que a ideologia não sustenta muito tempo, a ideologia errada não sustenta a realidade vai bater a porta. Vai ter que bater, não vai ser a primeira vez na história que a realidade não vai bater a porta, a gente vai viver de ilusão, as pessoas vão ser enganadas. Não sei quanto tempo que vai demorar, mas essa realidade vai vir. Como se citou, as pessoas já têm que adotar uma quarentena, porque já tem um parente que morreu, um vizinho que morreu, não sei se vocês sabem, mas nas favelas as pessoas estão morrendo em casa e estão tendo dificuldade de recolher os corpos, porque além da burocracia, é caro, e além de ser caro, é um serviço especializado que as funerárias estão acostumadas a recolher corpos que podem infectar, né? E a gente está com um problema muito grande quanto a isso. Então, essa realidade
ela está batendo. Eu acho que, ao contrário, professor, do que o senhor falou dos evangélicos, a bancada da bala, eles não se opõem politicamente. Em Brasília, e as bancadas dos estaduais e das câmaras de vereadores pelo Brasil, se o senhor analisar, eles não são opostos, não são, deveriam ser, porque ideologicamente, né, se você é cristão, então você não apoiaria uma pena de morte, por exemplo, você não queria a morte do outro. Só que esses evangélicos, essa bancada evangélica, eu não sei nem se pode ser denominada evangélica, porque isso não é o evangelho. Em nenhuma hipótese isso é o evangelho de Jesus Cristo, né? É um discurso completamente... Se o senhor parar para conversar com um evangélico que é bolsonarista, que é desse lado, o senhor vai ver que eles falam muito do Velho Testamento, né? Eu sou católico, não praticante e não tenho uma formação religiosa profunda, mas se você vê ali, eles adotam muitas medidas do Velho Testamento, que é aquela coisa da guerra, dos conflitos, né? É uma coisa mais bélica, e falam um pouquíssimo da palavra de Jesus, uma teologia da prosperidade, onde você vai conseguir carro, casa, dinheiro. Então, em nenhum momento eles acabam se opondo à bancada da bala. Na verdade, eles estão juntos, né? A gente chama de bancada BBB em Brasília, que é a bala, o boi e a Bíblia. Eles votam constantemente juntos. E como a gente bem aprendeu, com o tempo, sendo eu sou militante, eu acho que uma das primeiras lições que todo militante aprende é que na política não existe espaço vazio. Essa eu acho que é a pedra fundamental, e se existe um espaço vazio, ele vai ser ocupado. E essa relação da esquerda com os evangélicos, que vinham crescendo, a religião evangélica vinha crescendo no Brasil, eu acho que deixou sim um espaço vazio, e que a direita foi lá e soube ocupar perfeitamente. Como o Cid falou, nas favelas essa relação é complicada, Cid, porque a cada lugar que você vai, você vê uma igrejinha. Você vê uma igrejinha surgindo em cada portinha, igrejinhas pequenas, uma do lado da outra, né? E você para conversar com aqueles pastores, um discurso completamente anti-evangélico, anti-Jesus, um discurso até absurdo. Eu, como católico não praticante, eu fico horrorizado com o que eles falam, entendeu? E aí é uma coisa assim, o pensamento que eu vejo separando, falando uma linguagem mais popular, eu sou evangélico, eu estou salvo, essas pessoas que estão aí fora são do mundo, então é como se eles fossem uma categoria de seres humanos iluminados e justos e puros, e as pessoas que estão do mundo fossem outra categoria de seres humanos. Isso não é evangélico, né? Isso está longe de ser o evangélico. O evangélico diz amar o próximo como a ti mesmo, não fazer ao próximo o que você não quer para si, e eles estão bem, bem longe. E eu tenho um amigo da Babilônia, o André Constantini, que ele reflete sobre o seguinte: os evangélicos dominam hoje a mente e a milícia domina o corpo. Em muitos lugares onde a milícia impera, ali você vai ver 1 milhão de igrejas que têm relação com essas milícias mínimas, e os evangélicos vão controlar a mente, como essa pessoa pensa, como essa pessoa age, o que ela pensa da vida, e ali vão construindo isso, e os milicianos vão controlar os corpos, onde você vai, onde você não vai, seu comércio tem que pagar tanto. Tem isso hoje, essa questão muito forte no Rio de Janeiro. É um problema muito grande, as milícias é a facção hoje que mais avança, não é à toa no governo Bolsonaro, já está aí, a gente sabe dessa relação dele com as milícias, só que é uma relação muito maior do que a gente pensa, porque eles estão avançando, estão conseguindo cada vez mais territórios, cada vez mais armas, cada vez mais homens, cada vez mais dinheiro, cada vez mais apoio, e ninguém para isso, né? E aí a gente não sabe onde isso vai parar. Felipe, eu não vou mais fazer pergunta, que eu acho que o nosso programa já está chegando ao fim, mas eu queria te agradecer, porque você realmente, acho que trouxe para nós um quadro muito, muito vívido e realista, né, da realidade dentro das comunidades, e eu espero que isso, uma coisa que você falou, aconteça o mais rápido possível, né? Que a realidade, que caia a ficha da realidade, né? Que em algum momento a realidade vai bater a porta, enfim, que as pessoas percebam as armadilhas aí em que nós estamos enredados, digamos assim,
Mas eu queria só chamar a atenção para um ponto que você falou, que é essa situação nas comunidades, nas favelas, das pessoas que estão morrendo dentro de casa, que você traga essa situação para a gente. O Rebeldes aqui é um canal, está aberto para isso, para a gente receber essas situações quando elas acontecerem, para que a gente possa mostrar e cobrar devidamente das autoridades a devida assistência funerária às famílias das comunidades. Eu te falo isso porque é difícil, né? Eu acho que o jornalismo está com bastante limitação de fazer a cobertura da pandemia, né? Tem dificuldades óbvias aí, tem menos gente trabalhando e os próprios jornalistas também estão expostos a riscos, então tem muito limite no trabalho da própria grande imprensa, que é que tem mais recursos, mas essa é uma situação que não pode passar em branco, isso tem que ser trazido à tona, e eu acho que todos os colegas aí concordam que a gente pode ser um canal que pode ajudar a divulgar essa situação para cobrar devidamente das autoridades para que isso não aconteça. E no mais, muito obrigada por esse relato que você trouxe para a gente, que eu acho que vai ser muito importante para quem nos acompanha aqui. Bom, eu que agradeço pelo convite, foi um prazer participar desse grande debate, somente com o professor Daniel, com a experiência que ele teve, um dia conversar um pouco mais com o senhor, porque o senhor viveu coisas que a geração do senhor foi para a luta, né? Teve que enfrentar. E naquela época, não sei se vocês imaginavam que um dia, por exemplo, a gente teria o Partido dos Trabalhadores no poder, a Dilma como presidenta, e vocês talvez tenham, como juventude, tenham sido emparedados também, por exemplo, pelo AI-5, né? E a minha geração está sendo emparedada por uma pandemia, por um governo genocida. Então, é muito bom ouvir também a experiência de quem viveu uma situação também dramática, né? Como a gente vive hoje. Cid também, já vi palestras dele que pôde relatar também outras questões. Todos vocês que viveram isso, é muito importante também compartilhar essas experiências e espero que, se vocês sobreviveram, souberam achar o caminho de vocês, lutar e resistir, eu espero que minha geração também tenha essa capacidade. Muito bem. Bom, eu faço minhas as palavras da Cristina. Eu também agradeço muito a tua presença e vamos ver, Felipe, se a gente consegue, na universidade, sobretudo na universidade pública, há um imenso potencial entre os estudantes de colaboração. Muitos já participam de cursos de vestibular comunitário ou outras atividades. Eu acho que há uma possibilidade muito grande que se ampliou agora com acesso de muitos estudantes através da política de cotas, né? Hoje, a realidade, sobretudo dos cursos de ciências humanas, né, sociais, você tem uma possibilidade muito grande de articular alianças entre, né, a universidade pública e as comunidades de favela e de bairros, organizando cursos, debates. Penso que a gente tem um potencial muito grande nesse sentido. É preciso ser melhor aproveitado, melhor ativado. Eu acho que vocês podem ser um polo dinâmico nisso, né? Chamando as pessoas. Vamos. Eu quero uma greve da universidade com o povo na rua, entendendo a importância da universidade, a universidade com estrutura, com ensino, pesquisa e extensão para o povo. É isso aí. Alô, gente, muito obrigado. Felipe, super obrigado. Acho que foi sensacional, foi muito bom. Obrigado a todos. Um abraço, tchau. Tchau para vocês, tchau para todo mundo.